Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Friozinho, né? Delícia! Hoje, na nossa aula de português, gente, nós vamos falar sobre essas duas letrinhas aqui que também causam confusão na hora de escrever, né? Por quê? Quem sabe me dizer por que essas duas letrinhas também causam confusão? Vamos ver, eu vou dar um tempinho. Quem respondeu que é porque elas têm o mesmo som na maioria das vezes, acertou. Olha, isso vocês já aprenderam lá no segundo ano, no terceiro, né? Então não é nada difícil. O J, quando eu tenho a família dele aqui com A, E, I, O, U, ele forma já, G, Gi, Jo, Ju, som de J, certo? Eles vão ter o mesmo som do GG com G, só quando estão acompanhados do E do I. Primeiro nós estamos falando de som, hein, gente? Olha, por quê? Porque quando eu coloco o A, o O e o U, o som muda. E vocês sabem. Vamos ler comigo? Olha lá. Ga, G, Gi, Go, Gu. Esses dois teimosos mudam de som e nós precisamos prestar atenção, né? Então, para não confundir, tem essas regras, algumas que a tia vai passar. E vocês também têm que fazer muita leitura, prestar atenção na leitura, nas palavrinhas. Quando tiver alguma dúvida, escreve, copia várias vezes, certo? Faz leitura de gibi, faz leitura de revista, de livros, de dicionário para pesquisar como as palavras são escritas, né? E agora, para tirar um pouquinho das dúvidas, nós vamos falar sobre outras regrinhas. Vamos lá! Olha como é fácil memorizar. É só prestar atenção. Gente, o G, eu escrevo com G no final de todas as palavras que terminam em agem, igem e ugem. Vou dar alguns exemplos. Olha, viagem, vertigem, aquela coisa ruim no estômago, né? Ferrugem. Todas essas palavrinhas, quando tem esse som, na maioria das vezes, escritas com G, tá certo? E também nas palavrinhas que terminam com ágil, égil, ígil, ógil e úgil. Repare que todas elas são acentuadas, né? Agora, presta atenção nos exemplos. Ágil, estágio, pedágio. Égil, colégio, né? Ígio, prestígio. Ógio, relógio. Úgio, refúgio, certo? E lembrem-se que na maioria das vezes também, quando a palavra já é escrita com G, ela continua escrita com G nas palavras que virão dela, né? Nas palavras derivadas destas palavras, certo? Pelo menos na maioria das vezes. Mas tem uma exceção. Já vou falar para vocês. Presta atenção, olha só. Olha o que eu disse para vocês. Aqui, só prestando atenção mesmo. E eu vou explicar o porquê isso acontece. Então, viagem, nós sabemos que se escreve com G, porque é um substantivo. Olha só. A viagem, certo? Mas quando eu estou falando de verbo, aí eu tenho que trocar o G pelo J. Viajar. Alguém sabe me dizer por quê? Lembra daquela regrinha do começo da aula? Se eu colocar o G aqui, como que vai ficar? Viagar. Olha, gente, presta atenção. Então, eu preciso fazer essa mudança. Toda vez que tem um substantivo escrito com G, se eu vou passar
para o verbo, eu vou conjugar um verbo que vem desta palavra, certo? Eu mudo para J, senão não vai dar certo. Ferrugem. Enferrujar é verbo, ferrugem com G. Viagem, esse é o exemplo que eu dei. Coragem, a coragem é um substantivo, encorajar é um verbo, tá bom? Então aqui tem essas regrinhas que servem para... Olha, outro exemplo aqui, mesma situação. Relógio se escreve com G, mas quando eu vou colocar uma palavra derivada de relógio, que tem o O aí no lugar do I, eu não posso colocar o G. Como ficaria? Imagine. Relogoaria. Não é? Não dá certo. Então eu preciso fazer essa mudança. Certo? Eu preciso mudar para o J. Relojoaria. Faltou o pinguim. Se a palavra já é escrita com J, continua sendo escrita com J nas derivadas, certo? Loja, lojista, jeito, ajeitar, cereja, cerejeira. Nesses casos, eu não faço mudança alguma. Presta atenção, faz leitura, olha só. Gente, eu espero ter ajudado. Eu quero que vocês me mandem um áudio, façam uma chamada de vídeo se houver muita dúvida, façam muita leitura, digo outra vez aqui, a tia vai falar de novo da leitura, leitura sempre, porque as crianças que têm muita dúvida na hora de escrever, provavelmente leem pouco, é verdade, eu tenho que falar. Então, vocês peguem um gibi, um dia um gibi, outro dia uma revista, outro dia um livro, dicionário, panfletos. A leitura, gente, ela transforma, ela ilumina o nosso vocabulário. Nós sempre vamos saber cada vez mais fazendo leitura. Nós vamos melhorar as ideias, nós vamos melhorar na redação, nós vamos melhorar na ortografia, que é a forma de escrever as palavras, cada vez menos com dúvida. Combinado, hein? Muita leitura. E chama a tia se precisar, certo? A gente se vê na próxima aula. Boas atividades, bom estudo e até lá. Tchau, tchau.